Dentista, especialista em ortodontia, o Gabriel Notari, filho de amigos nossos, e hoje estou tendo o prazer de recebê-lo aqui no nosso programa. Bom dia, Gabriel, tudo bem? Bom dia, Ana, muito obrigado pela oportunidade de a gente vir conversar sobre ortodontia, sobre a minha área, para o pessoal também ficar sabendo de algumas curiosidades, algumas indicações. Muito obrigado pela oportunidade. O legal é a gente ver assim, ó, aquelas crianças de ontem, né, são os adultos de hoje, e a gente vê que está todo mundo trabalhando, todo mundo batalhando, buscando conhecimento, repassando para as pessoas. Isso aí é muito bacana, parabéns para vocês. Legal. Mas eu queria conversar contigo sobre os aparelhos ortodônticos, porque eu acho assim que muita coisa mudou de uns anos para cá, né? Então assim, ó, a utilização do aparelho, a implantação dessa utilização, o que tu conta pra gente? Bom, a ortodontia nos últimos anos ela cresceu muito. Eu diria que ela crescia em torno de, até o ano passado, o mercado cresceu em torno de 30% ao ano. O que aconteceu? Antigamente só se trabalhava com marcas importadas e o custo era muito alto. Agora existem empresas brasileiras, produzem um material mais barato e, em consequência disso, os aparelhos foram difundidos por toda a população. Hoje em dia a gente vê, desde crianças de 7, como eu te falei antes, dos 7 aos 70 anos usando aparelho, vemos desde o filho do médico até o caixa do supermercado usando, ou seja, ela é uma especialidade que foi completamente difundida na população brasileira. Porque antes ela era uma coisa cara, esse tratamento era um tratamento caro, né? Era muito mais caro devido a existia menos profissionais na área e o material era caríssimo, né? Hoje em dia está bem mais acessível. Tá, mas claro que vamos dizer assim, ó, o aparelho usado numa criança vai ser diferente do usado numa pessoa com seus 60 anos, porque hoje usa também, né? Sim, falando cada etapa da vida tem... Eu tenho, como eu te falei, pacientes dos 7 aos 70 anos, ou seja, os pacientes em fase de crescimento, a gente tem uma abordagem diferente. A gente é uma ortodontia preventiva, a gente usa os aparelhinhos móveis, visa corrigir algum problema no crescimento, algum problema, muitas vezes, na respiração. A gente visa dar condições para o organismo se desenvolver corretamente. Certo. Né? Não tão preocupado com a estética, mas mais com a saúde e com o desenvolvimento da criança. O adulto já procura, por via de regra, procura o nosso serviço devido à estética. É a porta de entrada do paciente adulto. Esse paciente ele precisa se socializar, ele precisa estar inserido no mercado de trabalho e o padrão estético hoje é muito alto. Se a gente for perceber, todo mundo usa aparelho, quase todo mundo tem os dentes perfeitos hoje em dia. E qualquer pessoa que não tem os dentes perfeitos, ela chama muita atenção. Todo mundo procura o tratamento ortodôntico. E os idosos hoje em dia também procuram. Por quê? Eles são de uma época que se perdia muitos dentes, muito Exatamente. Precocemente os dentes. Exato. Né? Usaram a vida inteira prótese e muitas vezes, hoje em dia, eles querem trocar as suas próteses por implantes, por exemplo. Só que quando se perde um dente, os dentes do lado, eles se inclinam e impossibilita a instalação do implante corretamente. Então, o aparelho entra como um auxílio, posicionando os dentes corretamente no arco, permitindo a instalação dos implantes. Geralmente é por esse motivo que a gente usa nos pacientes mais velhos, né? Uma preparação para implante e para prótese. Vamos dizer assim, o período que usa o aparelho varia de caso para caso. Varia. Um tratamento de ortodontia corretiva, que é um tratamento que são os brackets convencionais, que a gente está acostumado a ver em todo mundo, é um tratamento que varia às vezes de 1 ano a 2 anos e meio, 3 anos. Depende do caso. Né? Já quando a gente começa a atender crianças, a gente tem que acompanhar as etapas do crescimento da criança. Muitas vezes a gente entra quando a criança é bem jovem, fazendo uma expansão maxilar, melhorando a respiração dessa criança, posicionamento da língua, para o tratamento, espera ela trocar os dentes e aí sim a gente entra com uma ortodontia fixa, uma ortodontia corretiva, né? Para aí sim acertar o sorriso, acertar o posicionamento correto dos dentes e tudo mais. Então, daí a importância de uma avaliação bem feita, né, Gabriel? Sim, com certeza.
avaliação, planejamento bem feito é fundamental, né? Metade do caso é resolvido no planejamento. Se o caso começa errado, ele termina errado. Então a gente tem que estudar muito bem o caso, tem uma série de exames que tem que ser pedidos no início do tratamento e tem que ser muito bem avaliados. E cada caso tem uma indicação muito específica. Existem vários tipos de aparelho, várias prescrições, e hoje em dia a ortodontia é muito individualizada. Cada caso específico a gente usa um aparelho específico. E uma pergunta, eu já vi mães de bebês dizerem assim: o meu filho não vai chupar bico porque ele vai ficar com os dentes tortos, depois vai ter que usar aparelho. É correto? Parcialmente correto. Os hábitos deletérios que a gente chama, por exemplo, a utilização do bico, principalmente com aquela criança que passa dos 4 anos usando bico, ela causa um problema oclusal irreversível, ou seja, a partir dos 4 anos, se ela usou o bico e a mordida dela abriu, só trata com o aparelho, tá? Certo. O que não quer dizer que se ela não usar bico, ela não vai precisar do aparelho, é um fator, né? A principal causa do tratamento ortodôntico hoje em dia não, sempre, né, é a miscigenação. O povo brasileiro é um povo extremamente miscigenado. É o único lugar do mundo que a gente vai ter uma mistura de japonês com africano. Sim. Né? Então a gente, por exemplo, só para o pessoal entender, um japonês tem por via de regra uma base óssea menor e o africano tem dentes grandes. Então, por exemplo, é um paciente que nasce com um osso pequeno e os dentes muito grandes. É óbvio que esses dentes vão entortar e a gente precisa de espaço para os dentes. Então, hoje em dia, os estudos mostram que mais de 95% das pessoas necessitariam de aparelho dentário para ter uma estética e uma função perfeita. E quais são os cuidados de quem usa aparelho? Que tipos de cuidado com higiene? Depois tira o aparelho para os dentes não ficarem manchados também. Eu tenho a impressão que se tu não tiver uma boa higienização, uma boa orientação, acho que aí tu pode até comprometer, né? Sim, com certeza. O aparelho tem que ser sempre muito bem higienizado, porque é muito mais difícil higienizar com o aparelho. O paciente muitas vezes, quando ele chega um adolescente que chega no consultório, muitas vezes ele não tem o hábito de higienizar direito, até muito da idade isso, tem preguiça de escovar os dentes e tal, e eu sempre falo, olha, quando a gente colocar o aparelho vai ser muito pior, tu vai ter que se dedicar muito, né? Então, quando a gente instala o aparelho, a gente tem que dar uma explicação de como higieniza. Tem que escovar com uma escova convencional, macia. Depois existem as escovas interdentais, que a gente escova entre os dentes, por baixo do fio. Depois temos que passar o fio dental, que não é muito fácil, o pessoal desiste rápido. A gente tem que usar o passa-fio, que é um instrumento que facilita, e a higienização do aparelho demora. Então, eu falo pro pessoal, se não tem tempo durante o dia, pelo menos antes de dormir, separa meia horinha, 20 minutos que seja, para fazer essa higienização. Acontece muito, como o aparelho cobre os dentes, às vezes o paciente não acha que não vai mudar nada, mas quando remove o aparelho, às vezes a gente encontra os dentes ficam manchados, cariados, e toda aquela estética que a gente buscou durante 2, 3 anos do tratamento, às vezes fica comprometida. Tu sabes que eu tenho a lembrança dos meus tempos de guria, eu sou da década de 60, eu tinha uma colega, a Maísa Aita, que hoje até ela mora em Chapecó, ela é médica, ela usava aparelho. Então, cada vez que ela ia no dentista para apertar o aparelho, era um horror, porque ela não podia comer de dor. Uhum. Ainda é assim? Existem alguns tipos diferentes de aparelho. Eu, hoje em dia, trabalho com um aparelho um pouco mais moderno, um aparelho autoligado, um aparelho que dispensa o uso daquelas borrachinhas. Sim. As borrachinhas, o aparelho com borrachinha, ele foi utilizado durante 20 anos, mais ou menos, né? Ele funciona, só que a borrachinha tem um problema. Quando a gente troca a borrachinha, ela aperta excessivamente